Olha, eu tenho esses 4, 5 livros para ser publicado. O meu maior problema é que eu não tenho condições, recursos financeiros para a impressão dos mesmos, sabe? Eu disse que, na verdade, até parece que é verdade que escritor no Brasil morre de fome, né? Mas então é difícil nós, porque o livro também tem um detalhe. Na medida que a gente fizer menor quantidade, mais caro sai o custo do livro. Então, se a gente tiver oportunidade de fazer 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, o custo do livro seria bem menor e o público teria um livro com preço acessível. Mas acontece que não se tem condições de fazer uma tiragem maior, a gente se restringe às vezes a 500 ou a 1000 livros, que tem um preço um pouco maior. Então o custo é maior. Então vem da dificuldade, né? Vem da dificuldade. Então, se esses 5 livros, por exemplo, eu não tenho condições absolutamente de mandar imprimir esses 5 livros. Eu podia mandar um de cada vez e mesmo assim com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Porque, infelizmente, o nosso povo não é habituado à leitura, né? Então, e outra por uma questão também financeira do próprio indivíduo, que às vezes não se dispõe de 50, 60 reais ou 40 para comprar um livro, porque a situação financeira dele também não é das melhores. Então, tudo isso nos impede de publicar mais livros, porque eu agora mesmo eu tenho projeto de mais 3. Aí meu filho falou para mim, pai, para quê? Para que você vai fazer isso aqui? Para ficar parado aí? Para ficar parado? Eu até falei, é verdade, já tenho 5. Já não estou conseguindo colocar mais 3, sabe? Fica mais 3. E depois outra, não adianta fazer, porque de repente acontece, por exemplo, esse livro, Brasil, uma potência mundial. Hoje eu estou colocando com os dados de hoje. Eu não posso deixar esse livro 2, 3 anos na prateleira, aguardando, porque os números mudaram tudo. Eles mudaram tudo, sabe? Então, para fazer uma revisão em cima dos números, porque eu falo, por exemplo, das nossas estradas de rodagem e ferrovias. Bom, hoje eu coloco 30 mil quilômetros de ferrovia, mas daqui a 2 anos tem 35. Estradas, por exemplo, tem 27 mil, né? 27 mil quilômetros, hipoteticamente. Sabe? Daqui a 3 anos tem o dobro, ou então está estagnado, sabe? Então, essa é a dificuldade, sabe? Então tem esse livro. Agora, o livro tipo que eu escrevi aqui sobre Maria Madalena, esse não. Esse é um livro que pode ficar na gaveta 2, 3 anos, porque é aqueles conhecimentos, né? Esse mesmo sobre o conhecimento e vocabulário para os jovens, esse também é passível de revisão, porque são conhecimentos hoje que amanhã modifica, ou então precisa ser acrescido de mais conhecimentos ainda, né? Então, é uma coisa dinâmica. Agora, romance não tem jeito. Romance, Machado de Assis escreveu há 100 anos atrás, vale hoje. José de Alencar escreveu há 150 anos atrás, vale hoje, sabe? Mas quando não é ficção, até mesmo a ficção também tem problemas também, sabe? Porque depende da ficção aqui, não se encaixa para os nossos tempos não, né? Então tá aí. Então a dificuldade é a dificuldade financeira, que a gente não encontra. A gente não encontra quem nos ajude, sabe? Eu tenho participado das vaquinhas lá, que tem a vaquinha para pegar, mas a quantidade é muito pequena, o povo não... Ou não interessa, ou então também não tem recursos, né? Então, como foi dando uma oportunidade, quando, por exemplo, uma prefeitura, o governo do estado, ou um banco, por exemplo,
resolve nos ajudar, por exemplo, sabe? Aí sim é fácil, né? Sabe? Como a UESB também tem publicações também que elas fazem, né? Mas a UESB, ela direciona mais especificamente aos seus... Aos estudantes? Professores, estudantes, é ali, sabe? Então a gente não encontra um caminho assim. E para a gente chegar num banco, por exemplo, para fazer, é uma guerra tremenda, né? Eu fui procurar a Lei Rouanet para ver se sai alguma coisa. O meu estilo de coisa não é aceito por eles. Eles não está dentro da programação deles a ajuda, né? Que eles veem, o programa deles é uma colaboração por assuntos diferentes, né? Então, na Lei Aldir Blanc, houve aqui em Belo Campo aqui um edital, houve um concurso, diga-se de passagem que eu ganhei. Houve aqui também, houve o edital da Lei Aldir Blanc, né? Então, eles deram uma importância maior e que foi dividido aí entre os participantes. E eu peguei a bagatela de R$1.900. Né? Mas, então, são coisas assim esporádicas, né? Que não tem. Eu gostaria se tivesse alguém que financiasse, porque tem um detalhe, eu não viso lucro. Se eu visasse lucro, eu não escrevia 2 páginas, porque aquilo que eu falei anteriormente, sabe, a pessoal não compra, não lê muito, tudo mais, sabe? Eu escrevo porque eu gosto, satisfação, eu quero ser útil, né? Eu quero espalhar. Aliás, que isso veio do meu pai, sabe? Isso veio do meu pai. Meu pai falou assim, se um dia você não for rico para ajudar as pessoas com dinheiro, seja ao menos inteligente para ajudar as pessoas com conhecimento, sabe? Então, eu quero ajudar as pessoas com conhecimento, porque realmente eu não pretendo lucro. Eu quero ter o lucro para pagar as despesas, né? Porque ninguém sabe o que tem atrás do livro, porque além de você escrever o livro, que você consumiu horas e horas, ou milhares de horas, a energia elétrica que você gasta do computador, né? As xerox que você fica tirando para fazer comparações, tem a diagramação, depois você manda fazer impressão, depois tem o frete para chegar. Então, você tem um gasto muito grande. Antes do livro chegar, quando o livro está pronto, você já gastou muito. E depois outra coisa, o livro não é arroz e feijão, que você compra hoje um saco de arroz, amanhã você já vendeu o saco de arroz. Livro não, o livro demora 1 mês, 2, 3, 4, 5, 1 ano para ser vendido. Sabe, isso dificulta, porque se fosse algo, o livro fosse algo que tivesse um consumo rápido, tudo bem, eu escrevia todo mês, eu escrevia um livro. Sabe? Porque eu sei que eu escrevo hoje, daqui a 2 meses já recuperei o gasto empregado. Mas não, eu escrevo um livro hoje, publico hoje e só vou receber lá depois de 1 ano, 1 ano e meio. E depende da qualidade do livro, você fica 10 anos na prateleira, né? Mas, então, essa é a dificuldade, a financeira. Se houvesse depois... E outra coisa, é difícil a gente chegar num empresário, numa empresa. De conquista eu não conheço as empresas grandes lá, mas uma empresa grande de conquista, por exemplo, chega lá e fala assim, olha, estou escrevendo um livro aqui, colabora aqui com 10%, 20%, na outra, mais 10%, tudo mais. Pô, é a maior dificuldade do mundo. Primeiro, para você conversar com quem finalmente pode dar o aval, meu Deus do céu, você leva 1 mês, 2 meses ou mais, e às vezes não consegue, porque você tem de falar, esse vem aqui, assim, então eu preciso conversar com finanças, não, eu preciso conversar com esse aqui, tem que conversar com aquele outro, quer dizer, sabe, então
é muito, muito trabalhoso, sabe? Não existe as empresas, que eu acho, na Lei Rouanet, sim, você vai lá vai buscar recursos da Lei Rouanet com as empresas, né? Tudo mais. Mas esse que já está tudo destinado. Agora, um escritor independente, como eu sou, a maior dificuldade do mundo. Você pode escrever o maior e o melhor livro do mundo. Você não consegue colocar ele na praça. Você não consegue porque é difícil buscar recursos, sabe? É difícil buscar recursos. Isso porque os próprios... Eu não estou fazendo crítica para empresário, não. É porque os próprios empresários, eles não são habituados a ler. Eles não têm o costume de ler. Eles leram aquilo que a faculdade mandou ele ler, que o serviço dele mandou fazer, específico. Mas normalmente não é aquele cidadão aberto para a cultura, que lê de tudo, que vê a beleza da escritura, sabe? A importância. Então ele não dá muito valor para isso, né? Muito valor para isso. Agora, se eu chegar com um livro técnico de uma empresa por exemplo, de confecção de roupas, se eu levar com um livro técnico falando sobre a confecção de roupas, aí ele pode jogar porque interessa para ele diretamente. Mas como o meu livro é de interesse geral e não é especificamente dele, se torna difícil, sabe? Então, essa é a dificuldade que nós, independentes, encontramos, né? Nós encontramos, né? Então, tá aí. Mas eu não quero desistir, não. Meu filho mandou desistir, parar, né? Mandou parar. Aqui em Belo Campo mesmo, referente aqui à parte nossa aqui de prefeitura, de alguma coisa, né? Eu, ainda esses dias atrás, eu estava pensando em alguma coisa que pudesse fazer aqui no setor de cultura aqui de Belo Campo também, sabe? Eu estava até que escrevendo alguma coisa para fazer. Mas, depois outra coisa. Agora aí entra um detalhe. Eu, fisicamente, estou bem de saúde, né? Já estou com a idade avançada, mas já não sou mais aquele garotão de 30 anos, não. Sabe? Então, eu sou mais lento. Depois, eu já não estou morando mais em Belo Campo, estou em São Paulo, né? Apesar que a facilidade do que o avião me traz em 2 horas aqui, mas é cansativo, tudo é cansativo, sabe? Então, a gente começa a andar mais devagar, né? Sabe? Antigamente, quando eu trabalhava lá em São Paulo, lá numa empresa Alvorada, eu tinha o apelido de Ligeirinho. Ligeirinho porque eu ia passar no escritório para cá e para lá fazer as coisas. Hoje não, hoje esquece Ligeirinho, porque hoje meu passo já é mais lento, né? Mais lento. De uma maneira geral, como o senhor falou, quando o senhor chegou, a dificuldade de acessar as pessoas para fazer a pesquisa, e geralmente o senhor encontrava um ambiente mais hostil, entre aspas. Hoje em dia, como o senhor vê, se sente ao caminhar pela cidade, ao conversar com as pessoas hoje em dia ainda, em resumo, o senhor se sente agora devidamente reconhecido ou algo parecido nesse sentido? Olha, não, hoje modificou. De quando eu cheguei e agora realmente modificou muito. Eu não digo 100% não. Mas eu posso chegar a 95%. Melhorou 95%, sabe? Mas ainda tem restrições, porque nesse último livro aqui também, que eu escrevi também, eu fui procurar umas fotos, porque nesse livro tem Belo Campo de ontem, que eu escrevi uma foto, e de hoje, né? A de ontem eu sei que tem pessoas que têm fotos antigas, eu sei. Porque a própria família, os primos, os tios, alguém da família falou, não, ele tem essa fotografia daqui, por exemplo, da praça, ele tem. Vai lá buscar com o fulano, não sei mais, e eu acho que eu nem tenho mais, sabe? Então ainda tem aquela resistência ainda. Mas melhorou demais, né? Porque eu fui me tornando conhecido desde que eu cheguei aqui.
sabe? Desde 92, marcar no ano de 92. Eu passei a ser conhecido. Nesses últimos 5 anos que eu não estou aqui, que eu venho pouco, e também pelo fato também de ter vindo muitas pessoas de fora, vindo morar aqui em Belo Campo, mas eu posso dizer que há 8 anos atrás, não tinha uma pessoa aqui em Belo Campo que não me conhecesse. Ainda tenho surpresa ainda. Tem pessoas que vêm falar comigo aqui, me chama pelo nome, eu fico chateado porque eu não consigo me lembrar o nome dele, nem da onde que ele é. E fala como é que vai, não sei o quê, me chama pelo nome. Não, passa lá em casa, vai tomar um café lá em casa. Olha, se você quiser ficar, que nem aconteceu agora na sexta-feira passada. Não, você vai lá, porque ele mora na Caatinga. Você vai em casa lá, fica 1, 2 dias em casa lá, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, já não sei o nome do homem. E onde que ele mora? Muito menos ainda. Em Cândido Sales, que o senhor também escreveu, como é a recepção das pessoas lá em Cândido Sales, já que o senhor também já escreveu sobre lá? Por Cândido Sales foi o seguinte, a minha passagem por lá foi rápida. Sim. Porque eu fui especificamente para escrever a história. Para escrever a história. Então, eu ainda tenho conhecimento ainda, porque lá, tanto Barra do Furado, como Lagoa Grande, Quaraçu, Porto Santa Cruz, eu tinha conhecimento com as pessoas de mais idade, porque os jovens não me davam informações que eu queria, coisas mais antigas, né? Ou informações da família, porque eu ia conversar com essas pessoas de mais idade que era o pai dele, que era o avô dele, né? Então, com essas pessoas de mais idade, que a maioria ou grande parte já morreram, né? Mas eu ainda sou conhecido nesses lugares aí, sou conhecido. Eu sou conhecido, mas não com tanta ênfase como em Belo Campo, né? Porque Belo Campo, se eu sair daqui, vou na Lagoa Suja, pelo mínimo um vai saber quem eu sou. Se eu vou lá para Vista Nova, pelo mínimo um vai saber quem eu sou, sabe? Então, agora lá já se torna mais difícil, né? Porque depois a minha presença ela foi rápida, né? Porque eu fui para lá especificamente para escrever o livro, né? Então, o meu contato com as pessoas foram também mais curtos, não foi tão profundo, né? Aqui não, aqui chegou contatos profundos, né? Que eu fui fazer pesquisa, e da pesquisa a gente passou a ser amigos, né? Quer dizer, mas lá não, lá foi específico, né? Mesmo porque, algo particular, mesmo porque depois a professora não me pagou. Que eu vim embora correndo porque ela não me pagou. Mas esse tem que ser detalhe que fica por fora. Mas você veja, eu tenho certeza que eu podia produzir mais. Eu podia produzir mais. Porque o que eu sinto também é falta de uma pessoa do lado, mais ou menos tipo secretária, sabe? Porque eu perco muito tempo que eu pesquiso e preciso ficar digitando, e eu também não sou um bom digitador também, sabe? Então, pegar material, faz aqui, ou então aqui, pegar uma foto, olha, já coloca a foto aqui. Agora mesmo eu estou fazendo a biografia dos secretários aqui do município. Eu estou fazendo a biografia deles. Então, só falta acho que dois ou três só, que eu já estou fazendo a biografia deles. Mas também é horrível, você vai na prefeitura, não, hoje não posso fazer, estou em reunião, a outra não pode fazer. Não, cadê fulano? Está em Salvador, sabe? É complicado. Então agora eu pego aqui, eu estou fazendo aqui, tira fotografia, põe fotografia. Então eu precisava, entre aspas, de uma secretária, sabe? Aí eu ia produzir muito, sabe? Porque ela ia me tirar mais ou menos 70% do meu tempo, sabe?
Eu tenho dinheiro a pagar? Não tenho. Sabe? E não posso exigir de pessoas que são minhas conhecidas e ficar prestando serviço gratuitamente. Pode me ajudar esporadicamente, mas esporadicamente eu não quero. Porque você não dá continuidade na coisa, né? Não dá. Então eu só vejo aqui, a minha produção, isso aqui é falta de recursos, não só financeiros, mas como recursos humanos também, né? Com recursos humanos também para poder. E recursos também de local, porque eu preciso de um local para trabalhar. Sim. Aqui, por exemplo, Belo Campo, que eu estou morando no hotel, preciso de um local para trabalhar. Não tenho. Então, eu coloquei uma mesa no meu quarto lá e eu trabalho dentro do meu quarto de hotel. Eu estava falando com meu filho lá outro dia. Não, eu só estou em prisão domiciliar aqui. Eu faço tudo aqui dentro, não saio daqui de dentro. Mas estou lá. Mas não é um ambiente que está, porque eu me canso ali dentro, sabe? Porque o apartamento a gente fica normalmente com a porta fechada. Então eu fico. Não fica assim, aberto, assim, para a gente se espairar, sabe? Tem um respiro, né? É. Um respiro de sair ali na praia. Não tem nem uma janela lá, assim, para olhar a rua, não tem nada, sabe? Então, isso também deixa a gente bem encolhido, né? Mas se eu tivesse isso aqui, eu podia produzir mais. Eu que fico agradecido porque, de qualquer forma, eu me torno conhecido, porque lá na Universidade do Paraná, também o meu livro também, especialmente desse Tiradentes Maçonaria, também tem citação dele, da PUC tem citação, aí da UESB tem citação do meu nome, quer dizer, então tem muita citação do meu trabalho, né, do meu nome, em muitas universidades, né? Tem aí. Mas ainda teria outras coisas ainda para falar, para contar ainda, mas deixa para lá, acho que já foi bom.